sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E continuamos estudando a obra de André Luiz de Obsessão, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nesse momento estamos no programa 65. Na verdade, começando o capítulo 60 da mesma obra, que fala sobre o estudo construtivo das passividades. É interessante que essa obra ela nos leva a pensar, a entender, né, a refletir, a meditar acerca do trabalho, não só a metodologia do trabalho, né, a rotina do trabalho, mas também em que esse trabalho vai nos ajudar na nossa melhoria, na nossa educação. Porque a doutrina é isso, né, meus amigos? Temos o conteúdo, o belo, o útil, o excelente conteúdo doutrinário para todos nós. Mas esse conteúdo não é só para ser intelectualizado. É claro que, primeiramente, a gente intelectualiza. Porque o desenvolvimento intelectual, ele antecede o moral, né? Primeiro eu tenho que saber o que é. Para, a partir daí, eu começar a aplicar no meu pequenininho, no meu dia a dia da minha vida. E a mediunidade também é isso. Eu posso saber do fenômeno, eu posso entender a técnica do fenômeno, eu posso analisar, né, como é que o fenômeno acontece em mim, eu posso classificar a mediunidade. Mas isso aí é simplesmente uma rotina intelectual. Mas aí vem a outra questão. Em que o contato com o fenômeno mediúnico está me ajudando para dar o passo seguinte, para ter a coragem da minha reformulação moral? Eu tenho que pensar nisso. Porque senão, meus amigos, a gente vai entrando no movimento mecânico. Eu vou, chego naquele momento, marco a minha presença, realizo a tarefa e saio assim, da mesma forma, sem aproveitar esse conteúdo que com certeza há de nos ajudar. O contato social, ele leva ao progresso. E na desobsessão, no trabalho mediúnico, nós temos essa oportunidade do contato com o companheiro, né? O contato social, com os amigos que compõem a equipe em que estamos inseridos, em que trabalhamos, em que colaboramos, e também com aquela outra equipe, que é a equipe espiritual. Esse contato espiritual, tanto a equipe dos benfeitores, dos trabalhadores, quanto a equipe dos sofredores, daqueles irmãos que chegam para ser atendidos. Então é uma oportunidade riquíssima para todos nós, que não vale a pena a gente jogar fora. E isso muitas vezes passa, né? É uma partezinha da nossa vida, mas não é uma partezinha. Se a gente souber bem aproveitar, bem analisar, a gente vai trazendo para os nossos outros campos de lutas. Meus amigos, quantas dificuldades, muitas vezes no relacionamento familiar, quantos desafios que surgem, e a gente já está querendo dar uma resposta cristã. A gente já está querendo, nesse momento, a não fazermos algo que vá nos comprometer, que vai nos colocar novamente no campo do arrependimento, da culpa, do tempo perdido, não é? Eu acho que a gente já está nesse momento feliz, que é o do grande aproveitamento da oportunidade reencarnatória. E a mediunidade, além de constituir para nós essa certeza da imortalidade, ela também irá nos oferecer essa possibilidade de pensarmos diferente, né? De darmos o passo seguinte, de mudarmos aquilo que está lá no Evangelho sobre o ponto de vista, né? Se eu me olho como espírito imortal,
se eu tenho a certeza da vida futura, as minhas resoluções serão diferenciadas. Com certeza serão diferenciadas do que naquele momento em que eu olho aqui e agora, a minha visão automática, materialista, e que eu não tenho essa certeza da continuidade. Então, André Luiz, nesse capítulo 60, ele começa a falar para nós sobre o estudo construtivo das passividades. E Kardec nos fala em O Livro dos Médiuns que toda a comunicação tem que ser analisada. Mas aí ele coloca aqui a palavra construtiva, porque eu posso analisar de uma forma destrutiva. De uma forma, toda análise é crítica, né? Mas muitas vezes a análise não é crística. Eu vou analisar de uma forma a desacreditar de médiuns, de instituições. Eu vou começar a ver de uma forma competitiva, muitas vezes, né? De uma forma, vamos dizer assim, comprometida. Essa a colocação, né? De uma forma tendenciosa. E aí, não é análise, né? A análise seria pegar, como se eu nunca tivesse visto aquela questão, e vamos ver, dentro do padrão espírita, dentro do que a doutrina espírita me dá de entendimento, como é que eu posso ver. E até entendendo a limitação do meu entendimento. A gente tem o grande exemplo disso, temos muitos exemplos, mas nós temos a querida médium Dona Ivone do Amaral Pereira, o cuidado que ela possuía na análise das mensagens. A obra Memória de um Suicida, quanto tempo ficou lá numa gaveta? Graças a Deus ela não jogou fora, né? Mas ficou lá numa gaveta, né? Graças a Deus ela não jogou fora. E aí porque ela achava assim, o que estava escrito ali, ela não tinha conhecimento na obra da codificação. Então ela ficou com aquilo guardado, não mostrou para ninguém. Até que num determinado momento se apresentou Leon Denis. E Leon Denis, ele quis fazer a correção da obra. Mas a correção é segundo, né, as questões doutrinárias. Então ele viu, ele tirou, né, determinadas questões do Camilo, né, em que ele, como romancista e um escritor romântico, ele dava muita ênfase à dor, né? Até porque foi a dor dele também, né? Então, aquilo estava descrito com muitos detalhes. E aí houve um corte, né? Houve uma seleção, houve um ajuste dentro da obra. Mas, mesmo assim, ela entrega na Federação Espírita Brasileira. E aí Leopoldo Cirne foi um dos que viram e tudo. E mesmo assim a federação deixou guardado durante um tempo. Até que depois a obra veio a lume. Então, olha só a questão de que Kardec fala do desinteresse. Não havia nenhum interesse pessoal dela para a publicação, porque muitas vezes, pelo interesse pessoal, né, e muitas vezes até pelo interesse econômico, existem precipitações. Então, determinadas obras que deveriam ficar na gaveta, elas vêm a lume. E aí, causando muitas vezes a confusão, né? A dificuldade de entendimento. E aí, quanto a essa obra, a nossa amada Berenice Lima, está nas sextas-feiras fazendo o estudo, né? Introduzindo o estudo dessa obra na nossa amada Rádio Rio de Janeiro. Se não me engano, 10h30 da manhã. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de estudo, de valorização da nossa vida, da nossa existência, da nossa reencarnação. Vamos, então, à leitura desse capítulo 60, Estudo Construtivo das Passividades. André Luiz fala assim: é interessante que dirigente, assessores, médios psicofônicos e integrantes da equipe, fim da reunião, analisem, sempre que possível, as comunicações havidas, indicando-se para exame proveitoso os pontos vulneráveis desta ou daquela transmissão. E aqui ele fala uma coisa que é exame proveitoso, né? Essa análise é para o exame proveitoso de quê? Dos pontos vulneráveis. Que pontos vulneráveis são esses, gente? A gente tem, no Livro dos Médiuns, o papel do médium nas comunicações espíritas. Vamos pensar bem sobre essa questão desse papel.
é exatamente na parte segunda do Livro dos Médiuns, capítulo 19, em que ele vai falando, né? Influência do espírito pessoal do médium. Então teve a passividade, né? Mas a passividade passa pelo médium, né? E o médium é um instrumento totalmente passivo, a doutrina diz que não, né? Porque é o material do médium que vai ser usado para aquela comunicação, até as comunicações chamadas mecânicas, né? Então tem esse papel, né? Tem a aptidão do médium para determinadas comunicações, né? Então, tem aquele dia que nós não temos uma regularidade em termos de emoção, em termos de pensamento, em termos de sentimento, né? Acontece alguma coisa, às vezes até em termos da nossa própria saúde. Então, há uma interferência nossa naquele momento da comunicação, né? Então, a gente tem que analisar isso, porque vai ajudar até, meus queridos, no nosso autoconhecimento. Eu, como médium, vou me autoconhecendo, vou me autoanalisando, vou vendo, né? Isso vai me ajudar a quê? No meu preparo melhor para o dia do trabalho. No outro dia, uma amiga muito querida que nos acompanha, ela falou assim, eu já vi que sexta-feira, que é o dia da reunião mediúnica do CELD, nesse dia eu não faço atividade física. Eu faço todas as semanas, mas esse dia não. Por quê? Ela percebeu em algum momento que a atividade física interferia no seu rendimento, no seu trabalho, naquele dia. Olha que interessante. Então, assim, ver os pontos vulneráveis não é colocar o outro para fora, não. O ponto vulnerável é aquilo que está fraco. E aquilo que está fraco, que está interferindo, que está atrapalhando, a gente vai precisar criar o quê? Vamos colocar, entre aspas, anticorpos. Como é que eu posso me fortalecer para no dia do trabalho eu ser um instrumento mais fiel, né? Um instrumento mais nobre para a tarefa que vai acontecer? São essas questões que a gente precisa analisar, não é? E a gente está estudando aqui o livro Desobsessão, a obra Desobsessão, é a 15ª obra de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Estamos no capítulo 60, que ele chama de Estudo Construtivo das Passividades. E ele continua dizendo assim: as observações fraternas e desapaixonadas, nesse sentido, alertarão os companheiros da mediunidade quanto a senões que precisem evitar e recordarão aos encarregados do esclarecimento pequenas inconveniências de atitude ou palavras nas quais não deve residir. Então a gente está vendo assim, a tarefa é em conjunto. É uma linda atividade em conjunto, né? É uma linda atividade fraterna. Então, a gente tem que ter o cuidado, e o cuidado de todos. Então, naquele momento, às vezes, o médium esclarecedor teve uma fala, né? Uma visão, um foco inconveniente, né? O médium que estava lá no apoio, ele jogou uma carga mental, um bloco de pensamentos que qualificou aquele fluido e que deu uma interrupção, uma interferência, e muitas vezes até pela dificuldade do médium psicofônico, o espírito acaba respondendo, dialogando com o médium de apoio. Então são assim, pequenas dificuldades, né? Pequenas inconveniências que a gente vai trabalhando aos pouquinhos. É claro que não é de uma vez só. Somos trabalhadores imperfeitos, em que fomos admitidos à obra do Senhor Jesus. Mas a gente pode tranquilamente dar uma melhorada. A gente pode tranquilamente aperfeiçoar essa tarefa, né? Para a gente não reincidir em situações que atrapalham, né? Desnecessárias, atitudes desnecessárias. E André Luiz continua nos falando: de semelhante providência, efetuada com um apreço recíproco que necessitamos sustentar uns para com os outros, resultará que todos os componentes da reunião se investirão por si mesmos
na responsabilidade que nos cabe manter no estudo constante para a eficiência do grupo. Isto é algo muito sério, porque muitas vezes, por estarmos trabalhando mediunicamente, nós começamos a entrar na ilusão de que não precisamos estudar mais. Que os espíritos nos trarão as informações e que tudo estará bem sob a orientação deles. E a gente vai se afastando da origem, da orientação, do caminho, da porta, né? Qual é a porta que foi aberta para a nossa mediunidade? É aquela de sermos médiuns espíritas. É isso. Médiuns espíritas orientados pela doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. E a gente às vezes vai fugindo. Eu já fiz a codificação toda. Eu já estudei todas as obras. Vamos refazer, reestudar, reaprender, reanalisar com mais calma, não é? Vamos estar vinculados a um estudo sempre, porque o estudo ele vai trabalhando o nosso campo mental. Como Leon Denis fala, eu não esqueço nunca disso, de repetir, e na obra Depois da Morte, ele diz que quando nós estudamos um autor, nós entramos em contato com o mundo das ideias daquele autor e entramos em contato com aquele autor. Então, olha que beleza, gente. Porque é magnetismo, né? É força de atração. Então, estar sempre estudando é como se nós disséssemos para nós mesmos assim: eu estou sempre disposto a melhorar. Eu estou sempre disposto a ser ajudado, a receber esse auxílio, essa orientação desses espíritos maiores e melhores do que eu. Então, tudo isso vai ser muito importante para o meu exercício mediúnico na casa espírita, sim, para a minha eficiência no grupo, sim, mas também para a minha vida. Eu vou sabendo a quem eu estou servindo, como eu estou trabalhando, sem dizer no campo magnético, no campo fluídico, no campo propício que vai sendo gerado para esse trabalho de esclarecimento, de ajuda, de elevação. No meu dia a dia, meus amigos, na minha vida, em relação a mim mesma, né? Na minha visão como filho de Deus, que precisa tanto ser fortalecido, meus amigos. Porque quantas vezes os espíritos se apoiam na nossa fragilidade, nas nossas dúvidas, na nossa autoestima baixa, para lançarem para nós essa incerteza quanto à paternidade divina, quanto à nossa filiação divina. E aí a gente vai se afastando do caminho, a gente vai se afastando da reflexão, a gente vai se afastando da prece, a gente vai se afastando do esforço de termos decisões cristãs no nosso dia a dia. A gente vai se afastando. Então, esse estudo constante, ele vai nos ajudando, né? Hoje, muitas casas espíritas já estão no estudo presencial, mas algumas outras até mantêm o estudo online, outras mantêm o presencial e online. Vamos nos esforçar, meus amigos, de estarmos vinculados a um estudo. Isso nos faz até um vínculo maior com a espiritualidade da casa, porque é claro que aquele estudo foi programado, foi planejado, mas com certeza, assim como tem o departamento doutrinário do campo material, existe o departamento doutrinário no campo espiritual. Existem os mentores espirituais de cada grupo. E tudo isso vai ajudando muito na nossa orientação, né? Na nossa visão mais esclarecida, mais iluminada, vai fortalecendo em nós o desejo de sermos melhores, de aproveitarmos direitinho a nossa reencarnação, a consciência de que estamos inseridos num projeto, e esse projeto foi para dar certo, né? E como é educativo, como é de aprendizado, tem os desafios
que poderão ser vencidos, a gente está exercitando a resposta do homem de bem na vida, a vivência do homem de bem. E aí ele continua nos falando nesse capítulo 60, que é do estudo construtivo das passividades. Ele continua dizendo para nós assim: se os médios esclarecedores julgam conveniente a atenção desse ou daquele médio psicofônico em determinado tema de serviço espiritual, chamá-lo-ão a entendimento particular, evitando-se a formação de suscetibilidades, salientando-se que os próprios médios psicofônicos, se libertam de teias obsessivas, são os primeiros a se regozijarem com o exame sincero do esforço que apresenta. E aí, quando o Leon Denis diz, na formação dos grupos, na obra no invisível, que o dirigente, o esclarecedor, tem que conhecer o seu médium, é assim. Em determinados casos, o médium esclarecedor, ele vai ver que não pode falar em grupo, né, sobre aquela questão da passividade, porque aquele médium é melindrável. E o médium melindrável, ele pode largar até a tarefa, ele é suscetível em função de uma observação que é feita, mesmo que a observação não tenha o cunho de malícia, né? Tem uma forma construtiva e às vezes até para servir de exemplo para todo mundo, mas ele não pode. Ele vai aprender com isso, ele vai particularmente conversar com o médium, ajudando, dentro daquela medida homeopática, né? Aquilo que ele pode falar. Mas ele diz que os médios psicofônicos, se ele está liberto das teias obsessivas, ele vai ser o primeiro a pedir: vem cá, você acha que hoje foi bem? Eu tive dificuldade, né? Há algum detalhe que você possa me orientar, que você possa me ajudar? Então ele vai pedir ao grupo essa ajuda, né? Que é a construção da simplicidade, é a construção da humildade, né? Que acontece. Mas observa, cada um de nós está num ponto. E muitas vezes a gente é aquele trabalhador, mas a gente se sente complicado, enredado em inúmeras dificuldades, né? Então, mas estamos admitidos na tarefa do Senhor Jesus. Então, na verdade, a gente está vendo aqui a responsabilidade do dirigente, a responsabilidade do grupo, né? A responsabilidade do médium esclarecedor, a responsabilidade de todos nós na manutenção da tarefa, gente. É uma tarefa necessária, é uma tarefa importante para o grupo, para o estabelecimento da harmonia no grupo, mas também, vamos até um pouquinho mais longe, para o estabelecimento da harmonia naquele planeta. No nosso planeta Terra, exatamente isso. De ajuste, de apoio, né? de doação mesmo, de amor, de crença, de fé, de construção de fé, né? Para aqueles espíritos orientados. Então a tarefa é muito séria, E os grupos necessitam ser mantidos dentro desse equilíbrio, dentro dessa sintonia. É claro que ajustando, mas sempre dentro do possível, né? Para não haver melindres, desistências, dificuldades que são naturais, infelizmente ainda, porque existem aquelas forças contrárias, aqueles espíritos para quem não interessa que a atividade continue, que a atividade permaneça, né? São as forças contrárias. Eles vão usar quem? O médium de fora? Não. Eles vão usar aquele que está dentro do trabalho. E assim, meus amigos, a gente vai encerrando nosso programa. E eu lembrei hoje de falar, o nosso programa, ele é reprisado aos sábados, às 5 horas da manhã, pela nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Então, aqueles irmãos que quiserem sintonizar, no sábado, 5 horas da manhã, tem o Conversando sobre a Mediunidade. Aqueles outros que têm a possibilidade, podem ir através da internet, né, lá no YouTube, que os programas estão armazenados, tá bom? E podem ser vistos. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia.
Programa Conversando sobre Mediunidade.